Meus queridos, eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias lá no livro de 1 Pedro, primeira epístola de Pedro. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 3, a partir do verso 1 até o fim do verso 7. 1 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 1 até o fim do verso 7. Eu me preparei para a projeção em ar, a projeção se preparou para mim na ar, mas vai dar tudo certo aqui. Então, diz assim a palavra de Deus, 1 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 1 até o fim do verso 7, diz assim: igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada uma a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente, de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita a seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Até aqui. Eu quero convidar as crianças à frente, elas também vão estar aprendendo a palavra do Senhor, convidar seus professores, que estarão sendo, então, também usados por Deus, para aplicar a palavra de Deus em suas orações, e nós vamos orar. Vamos fechar nossos olhos, vamos colocar diante do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós e possa aplicar a sua palavra em nossos corações. Pai bendito, todo-poderoso Deus, Tu és altíssimo, Senhor, sobre todas as coisas. Tu governas e diriges toda a nossa vida e toda a história. E tem mostrado no tempo, na história, o quanto o Senhor tem conduzido gerações e gerações até que a Tua palavra pudesse chegar aos nossos ouvidos, até que Teu Espírito pudesse nos dar clareza, discernimento da condenação que nos aguardava se continuássemos em nossos delitos e pecados, mas da graça que nos foi colocada em Cristo Jesus, aplicada em nossas vidas pelo Teu Espírito Santo, nos tornando agora filhos Teus, filhos pelo Espírito, que tomou o nosso coração quando éramos ainda pecadores e nos gerou de novo, nos fez nova criatura, Senhor, e isso apesar de nós. Ó Deus, estamos diante da Tua palavra, poderosa para salvar. Mas, Senhor, nós queremos te clamar nesse momento por misericórdia, Pai. Ó Deus, somos indignos, Senhor, e habitamos no meio de um povo de indignos lábios. Estamos diante da palavra do Senhor. Ó Deus, que os meus pecados, a minha indignidade, a minha inconstância, não comprometa o poder e a pureza da Tua palavra, Pai. Que ela encontre lugar em nossos corações. Que esses professores, aqui dispostos a falar a essas crianças, também, Senhor, possam ser instrumentos nas Tuas mãos, para que elas compreendam, para que nós compreendamos a largura, a altura e a profundidade do Teu amor, Pai. Que o Teu ensino não seja para nós como coceira aos ouvidos, mas que o tratemos com seriedade, com temor e tremor. E que diante de Ti, Senhor, o nosso coração esteja derramado, aberto, para que o Teu querer seja gravado em nossas vidas e possamos viver aquilo que professamos. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém.
Meus irmãos, eu tinha a expectativa, depois de ler o texto, algumas pessoas tivessem desistido do sermão. A gente não gosta de alguns textos na Bíblia, a gente tem alguma resistência a algumas verdades bíblicas que muitas vezes falam coisas que nós não gostamos de ouvir rotineiramente. Então, imaginei, quando terminar a oração, talvez a gente já tenha perdido alguns ouvintes da igreja hoje. Não foi o caso, graças a Deus. Espero que, se você esteja esperando fazer isso por educação no meio da mensagem, queria convidá-lo a esperar e, quem sabe, o Senhor fala ao seu coração, como tem falado ao meu. Nós muitas vezes escolhemos e nos tornamos seletivos acerca das verdades das Escrituras, escolhendo partes em que nós gostamos de ler e meditar sobre elas, e partes que nós não gostamos de tocar muito, porque trata de áreas sensíveis em nossas vidas, ou sensíveis, ou têm se tornado sensíveis, em meio a essa geração perdida que tem aplicado uma cosmovisão diferente daquela que a palavra do Senhor nos instrui. Nós muitas vezes brincamos com essas meia-verdades. E aqui eu queria começar fazendo uma ilustração de um texto que recompartilhei essa semana, lúdico, mas que traz um questionamento profundo sobre como temos vivido essa verdade em nossas vidas. O texto falava da mulher que mandava no marido. E dizia o texto, ela era admirada, forte, decidida, guerreira, independente. Todos diziam, essa sim sabe o que quer, não leva desaforo para casa, manda mesmo. E ela gostava disso. Gostava de ouvir que era ela quem decidia tudo, a roupa dos filhos, a escola, a casa, as compras, a hora do jantar, a opinião certa e, claro, a última palavra. O marido silencioso, não porque fosse calmo, mas porque não havia mais espaço para ele. Com o tempo foi se apagando, deixando de sugerir, deixou de liderar, deixou de tentar. Ela, sem perceber, foi se tornando cada vez mais solitária. Não entendia por que se sentia tão sobrecarregada, tão exausta, tão irritada com tudo. Mas estava lá. Mas era como se não estivesse. Ele estava lá, mas era como se não estivesse. E um dia, sem entender o que lhe faltava, ela chorou. Chorou não porque queria menos responsabilidade, mas porque queria voltar a ser amparada, queria ser cuidada, queria confiar, queria se apoiar, queria admirar. Mas como admirar um homem que nunca pôde ser homem? Ela não o odiava, mas o impediu de ser o que ele nasceu para ser, e por isso perdeu algo precioso, a oportunidade de ser verdadeiramente mulher. Meus irmãos, o texto trata de uma verdade ideológica dessa geração perdida na qual todos nós estamos inseridos. Nós vivemos tempos em que o feminismo, essa ideologia presente, ao tentar libertar a mulher, acabou por aprisioná-la em uma outra cadeia, a da autossuficiência forçada, da liderança solitária, da ausência de amparo. Essa tentativa de desconstruir a feminilidade bíblica, o feminismo travou uma guerra contra a masculinidade, não com armas, mas por uma ideologia presente não só no mundo lá fora, mas também no seio da igreja. E no fim, não ofereceu nada de valor em troca. Apenas um fardo ainda mais pesado, porque a mulher que aprendeu a não precisar de ninguém, e eu já ouvi muito isso, algumas mulheres que foram ensinadas em casa pelas suas mães a dizer que o melhor amigo de uma mulher é seu emprego, que torna ela independente, autossuficiente. Essa mulher que foi ensinada a controlar tudo, admirada por sua força, por sua independência, muitas vezes acaba exausta, irritada, sobrecarregada. O homem, por sua vez, que desaprendeu a liderar, a proteger, a oferecer firmeza com amor, porque lhe foi dito que isso era opressão, perdeu o seu papel em meio à família. O feminismo não fortaleceu a mulher, apenas a afastou de sua essência, da sua beleza feminina, como auxiliadora, sábia. Também não engrandeceu o homem, apenas o calou, o desorientou, o desacreditou dentro de seus próprios lares. E o resultado disso? Relacionamentos onde ninguém mais sabe o seu papel, lares onde a liderança está solitária e a colaboração virou disputa. Agora há silêncio onde deveria haver voz, e há lágrimas onde deveria haver descanso, cuidado.
A verdade é que Deus criou o homem e a mulher com papéis distintos, mas igualmente valiosos. E quando esses papéis são ignorados, quando esses papéis são invertidos, todos perdem. A mulher que iria admirar termina frustrada com um homem que nunca teve espaço para sê-lo, ou se acomodou em não sê-lo. E o homem que deveria cuidar e suprir termina esquecido numa posição que lhe foi tirada. Pedro escreve a cristãos dispersos, vivendo em meio a uma cultura hostil, as mais variadas influências, como nós vivemos em nossos dias. O texto, então, vai mostrar que o lar cristão precisa ser um testemunho vivo do reino de Deus, mesmo em tempos difíceis. Assim como outrora, o design de Deus para o lar, o desenho, o arcabouço, como Deus então fundamenta os papéis, e então a família em si aponta o foco da nossa energia para a centralidade de nossas funções, de nossos papéis espirituais na família, homem e mulher, assim como o seu papel na igreja e na sociedade. A estrutura da carta de Pedro, se pegarmos o capítulo 2, a partir do verso 11, até o verso 12 do capítulo 13, vai mostrar uma fé que se expressa na vida pública, que é prática, quer seja na relação cidadãos e servos, quer seja no lar como marido e esposa, porque o lar é o primeiro campo de influência cristã. O lar é a célula base de uma igreja e da cultura. Onde há lares fortes, há igrejas fortes. Onde há igrejas fortes, há influência na sociedade. Mas se perdermos o lar, perdemos a igreja, perdemos a influência e difamamos o nome do Senhor. A cosmovisão cristã vê o lar como um espaço de discipulado, de vocação, de influência social. É no lar que se formam líderes, que se formam cidadãos, que se formam missionários, pastores, servos. O papel da mulher, então, é trazido aqui nos primeiros 6 versos do texto que lemos. Eu queria convidá-los a voltar a atenção para o texto. Eu quero que possamos mergulhar um pouco nessa passagem, nessa perícope que escolhemos aqui para a exposição nessa noite. Eu dividi essa mensagem em 2 blocos. O primeiro bloco sobre o papel da mulher, e ele é bastante abrangente, porque o Pedro vai trazer isso do verso 1 até o verso 6, e depois no verso 7 nós vamos tratar sobre o papel do homem. E como esse papel da mulher ele é trazido aqui de maneira mais abrangente, eu também vou subdividi-lo aqui em algumas partes desse texto, e eu queria convidá-lo primeiramente aos versos 1 e 2 do texto, que vai dizer: igualmente vocês, esposas, sejam sujeitas cada uma ao seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio da conduta da sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Meus irmãos, o papel da mulher, ele se fundamenta, segundo o texto de Pedro, com uma piedade influente. Se pudermos resumir o que o texto tem trazido aqui sobre o aspecto fundamental desse papel, trata de uma piedade influente. A mulher cristã, ela influencia o seu lar e, por extensão, ela influencia a sociedade, não por meio de suas atribuições profissionais ou por meio de sua conduta intelectual, mas por meio de seu caráter e conduta piedosa. É isso do que o texto trata. Mesmo em um ambiente de resistência à fé, como no caso de um marido incrédulo, como ele exemplifica aqui, ela atua com mansidão, que aqui é descrita como uma poderosa forma de testemunho. Pedro exorta a mulher a submeter-se ao marido, não como inferior, mas como uma expressão de ordem e de beleza no lar, como Deus projetou. A conduta da mulher é aplicada aqui como um meio de graça, capaz de Deus usar essa conduta para ganhar o coração do seu marido, como testemunho da palavra do Senhor. Seu poder não está num discurso inflamado, cheio de razão, mas no testemunho de uma vida piedosa, como diz os versos 1 e 2. Ela influencia mais pelo caráter do que pela imposição, mais pelo agir do que pela palavra, pela razão. Nenhum trabalho é tão importante quanto aquele que é feito dentro dos nossos lares. Fora de casa, nós trabalhamos sobre muitas coisas, mas é na família que trabalhamos vidas.
E eu não quero com isso entrar num debate sobre se é certo ou errado a mulher trabalhar fora de casa. Isso são rudimentos, vocês escolham debater isso quanto quiserem. A mulher pode ou não trabalhar fora, depende da necessidade e vocação de cada um. Mas sobre a centralidade de seu papel, que não está em ganhar o mundo inteiro, mas influenciar a partir do seu lar, da sua conduta para dentro de casa. Se uma criança passa 4 horas do seu dia na escola, talvez 2 horas no convívio com os pais e outras 6 horas na internet, em jogos online, eu pergunto a vocês, quem será que está educando seus filhos? Quem tem mais influência sobre o modo de pensar e viver de sua família? A família é o nosso primeiro campo de discipulado e o ID começa dentro das nossas casas. A mulher virtuosa de Provérbios 31, ela exerce influência no lar e na economia doméstica, ela influencia a sociedade a partir do seu papel no lar, para dentro. Essa influência é sutil, mas ela é profunda, ela sai abrangendo como uma espiral e vai contagiando e influenciando tudo à sua volta. Então o verso 3 e 4 do texto que lemos, de 1 Pedro capítulo 3, vai dizer que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro ou vestidos finos, mas que ela esteja no seu interior, uma beleza permanente, de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Meus queridos, a beleza bíblica, ela é interior, e essa beleza interior, tratada por Deus, ela é incorruptível, porque o Senhor nos dá um novo coração e uma nova alma. Samuel já havia aprendido isso, quando vai buscar o rei que Deus havia designado em seu coração, lá na casa de Jessé. Ele olha para Eliabe, forte, destacado, e diz, olha, é esse. E Deus diz, não, olha só, eu não vejo como você vê, Deus não vê como vê o homem vê o exterior, Deus sonda os nossos corações. Isso é contracultural, porque o mundo valoriza a aparência, mas Deus conhece o íntimo do nosso ser, Ele conhece a motivação do nosso coração, o que nos move a fazer o que fazemos, a agir como agimos, a decidir o que decidimos. Paulo vai escrever a Timóteo sobre como as viúvas deveriam ser amparadas e reconhecidas da igreja. Ele vai dizer lá em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 10, deve ser conhecida por suas boas obras, tais como criar filhos, exercer a hospitalidade, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados, e se consagrou a toda boa obra. Paulo, então, claramente vai definir critérios para reconhecer a vida piedosa de uma mulher: criação de filhos, hospitalidade, serviço e compaixão. Esses são fundamentos dos quais vocês mulheres não podem abrir mão. Tudo isso se dá prioritariamente no contexto do lar. E esse testemunho doméstico é visível, ele é eficaz, ele é dignificante, sendo referência para toda a igreja, como Paulo coloca aqui. E, consequentemente, uma vez fortalecido, honrado pela igreja, uma influência para toda a sociedade. O Salmo 128 retrata o lar abençoado. Ele vai dizer, vai comparar a mulher à videira, símbolo de vida, de produtividade. O salmista vai falar no verso 3, tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira ao redor da tua mesa. Todas as referências sobre a conduta e a glória do Senhor exercida através do papel da mulher aponta para a centralidade de seu papel funcional, exercido de dentro para fora, do lar para fora. Seu papel é no interior da casa, diz o salmista, não em isolamento, mas como um núcleo gerador de vida, de beleza para toda a família. Mulheres, vocês não precisam de títulos ou sucesso profissional para exercer a influência de Cristo na vida de seus filhos, mas vocês precisam de Cristo. Vocês precisam de uma vida aos pés de Jesus. As manhãs ordinárias, iniciadas com oração, com cuidado, são extraordinárias diante de Deus, porque a vida comum é vivida diante do Senhor. Nossa adoração transborda na vida simples, cheia de dependência de Cristo, cheia de temor do Senhor. Então tornem a mesmice de suas rotinas como uma oração sincera ao Deus vivo e verdadeiro. Vocês não precisam do extraordinário para adorar com suas vidas.
O ordinário é suficiente, ele é digno, ele é maravilhoso. Há um livro, eu gostaria de sugerir, não é esse o papel do púlpito, mas eu acredito que isso vai contribuir para a formação do pensamento sobre uma cosmovisão que estamos tentando fundamentar com o texto lido, que são os pensamentos secretos de uma convertida improvável. Eu os convido à leitura desse livro, vai ser com certeza muito rico nesses seus estudos devocionais. Mas então isso nos leva aos versos 5º e verso 6º do capítulo 3 de 1 Pedro. Quando diz assim a palavra do Senhor: pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita a seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Pedro aponta para Sara como modelo. Ele traz que aquela mulher que honra o seu marido, confiando plenamente em Deus, não nas circunstâncias, não no momento, não no que os outros vão pensar, mas confiando em Senhor, serve de modelo para que nós vivamos uma verdadeira feminilidade dentro de nossas igrejas. A Tito, o apóstolo Paulo, mostra o papel pedagógico das mulheres mais velhas, as mais experientes da comunidade cristã. Esse papel pedagógico vai apontar para o discipulado de outras mulheres, para que elas possam viver com equilíbrio, com pureza e com dedicação aos seus lares. A Tito, no capítulo 2, versos 3 a 5, Paulo escreve: semelhantemente quanto às mulheres idosas, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as mulheres mais jovens a amarem o marido e os filhos, a serem sensatas, a serem puras, boas donas de casa, bondosas e sujeitas ao seu marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Meus irmãos, vocês podem escolher os trechos da Bíblia que queiram contemporaneizar ou modernizar, mas certamente a verdade do Senhor que fez sentido lá em Gênesis, que fez sentido nos salmistas, que fez sentido para os escritores do Novo Testamento, precisa fazer sentido também nos nossos corações. O lar aqui é apresentado como o epicentro do testemunho cristão. Pedro ainda vai alertar, Paulo aqui vai alertar sobre o risco de que o mau testemunho em casa pode trazer escândalo, difamando a palavra de Deus. A difamação da palavra do Senhor é colocada aqui como um risco de um lar mal trabalhado, de mulheres não comprometidas com a vocação ao qual Deus designou em sua santa palavra. A mulher piedosa, e eu queria que vocês pudessem guardar isso no coração, a mulher piedosa, ela é educadora de gerações, conselheira do lar, agente silenciosa de transformação espiritual. Essas são implicações das quais Deus requer de você, expressa na sua santa palavra. O resto é rudimento do mundo. O resto são necessidades que podemos ter ou não ter, circunstâncias da vida, mas na sua palavra de Deus aponta na direção daquilo que Deus instrui como papel de cada um de nós e sempre convergindo para aquilo que é essencial em nossas vidas, que é o nosso trabalho dentro dos nossos lares. O desenho de Deus, o design de Deus para o nosso lar, passa por mulheres comprometidas à piedade, como educadoras de gerações, conselheiras do lar e agentes silenciosas, influentes de transformação espiritual. Ah, mas e o homem? O homem também tem um papel sobre isso. O homem também tem responsabilidades. E então no verso 7, embora Pedro resuma muito aqui, eu vou querer explorar um pouco mais esse texto de uma forma mais abrangente, que vai tratar sobre uma liderança com amor. Um homem deve aprender a ser líder com amor, a liderar com amor. Se a mulher, ela exerce como papel fundamental uma piedade influente, o homem exerce então uma liderança amorosa. E o verso 7 do texto vai dizer: maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa,
por ser a parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça de vida. Percebam que Pedro coloca os dois em igualdade, são co-herdeiros da mesma graça de vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Assim como a mulher, o homem deve viver a vida do lar com discernimento. Embora a mulher trabalhe para dentro e influencie para fora, o homem deve aprender a trabalhar para fora, mas influenciar para dentro. A direção de sua atenção, energia e esforço deve apontar para sua casa, com razão e discernimento. Conhecer a sua esposa, emocionalmente e espiritualmente. Cuidar dela com honra, como vaso mais frágil, como Pedro coloca aqui, expressão que aponta para valor e não para fraqueza. Reconhecer sua coerência na graça da vida, homem e mulher são iguais diante de Deus em valor e em salvação. Meus queridos, o que dizer daqueles maridos que preferem estar no trabalho e estender seu tempo no trabalho porque não aguentam estar em casa com seus esposos e suas famílias, porque acham penoso demais o serviço doméstico, então investem horas e horas e horas naquilo que é exterior e esquecem de influenciar o seu lar para a glória do Senhor, e esquecem de exercer o seu papel funcional, vocacional para dentro dos seus lares. Não, seu papel não é ser um provedor financeiro, mas um provedor financeiro, espiritual, emocional dentro de suas casas. E esse é um compromisso sério diante de Deus. Pedro alerta que a negligência do homem no cuidado espiritual do lar pode impedir suas orações. Ou seja, o homem que não lidera piedosamente a sua família, ele compromete a sua própria relação com Deus, a sua própria comunhão com Deus. Em nossos dias, e eu sei como é difícil nós refletirmos nisso com profundidade, com tantas tarefas, tantos afazeres, ainda mais quando o conceito de masculinidade está sob ataque em nossa geração. A agenda secular, cada vez mais dominante, busca desconstruir o que a sociedade tradicionalmente entendeu como um homem de verdade. Nós vivemos uma geração que prega essa desconstrução, essa desvalorização da masculinidade como uma virtude. O discurso de acolhimento à mulher virou um selo social, porque esse é um discurso cômodo, não exige responsabilidade de nós, não exige atividade de nós homens, nos acomoda, nos aconchega a uma mulher que faz tudo, que resolve tudo. É muito cômodo viver assim, porque o mundo precisa cada vez mais de homens que encarem o seu papel de proteger e de cuidar de suas mulheres e de seus lares, que assumam a responsabilidade diante de Deus, do Deus da palavra, e não selecionem o que faz sentido para você, o que pode usar numa discussão. O discurso de acolhimento à mulher, que virou esse selo social, não pode comprometer a sua masculinidade e o entendimento do seu papel. Um homem que trata a sua esposa e filhos com amor, que assume a responsabilidade de ser um marido presente, um pai presente, contribui muito mais para o bem-estar da mulher do que qualquer ativista barulhento. A verdadeira masculinidade, meus queridos, é vivida no serviço, na responsabilidade dentro de nossas famílias. Se queremos ser homens de verdade, temos que ser dentro de casa. Não adianta liderarmos uma empresa, liderarmos uma equipe, fazermos e acontecermos lá fora, se formos omissos em nossos lares, negligentes com nossas esposas, não a honrarmos como a Bíblia então exige de nós que façamos. Com esse discurso é difícil, embora pareça fácil falar, fácil ouvir, é tão difícil de vivê-lo, porque somos tão acomodados àquilo que o mundo tem pregado sobre, entre aspas, igualdade, que torna a masculinidade uma coisa questionável. Não, a sua masculinidade não é opressora, a sua masculinidade é bíblica. O homem, como líder do lar, foi chamado por Deus para exercer uma autoridade responsável, sacrificial e amorosa, refletindo o modelo de Cristo para com sua igreja. Paulo vai trazer isso lá em Efésios, capítulo 5, versos 23 ao 25. Ser pai nos ensina muito
sobre dependência e humildade. Ao tentar conduzir nossos filhos nos caminhos do Senhor, nós vamos percebendo nossas limitações. Todas as nossas teorias vão caindo por terra. Nós vamos percebendo que as nossas fraquezas podem comprometer muito o trabalho. E precisamos, como homens, nos colocar diante do Senhor. Como maridos, nos colocar diante do Senhor, no temor do Senhor. Porque a verdade é que, por mais que façamos o nosso melhor, ou acreditemos que estamos dando o nosso melhor, apenas Deus pode transformar os corações, apenas Deus pode tratar com o coração dos nossos filhos, apenas Deus pode resolver e tratar biblicamente os conflitos em nossos lares. Cumprimos nosso papel ciente de nossas limitações e segundo a dependência do Senhor. Enquanto o mundo diz para o homem, siga o seu coração, a Bíblia diz, guarde os mandamentos. Enquanto o mundo diz, viva a sua verdade, a Bíblia diz, ande nos meus caminhos, ande nos caminhos do Senhor. Enquanto o mundo diz, você não deve nada a ninguém, Deus diz, você é responsável pela sua casa. O homem que é chamado a ser pastor do seu lar, sendo o primeiro a se sacrificar, a servir, tem o dever de discipular a sua família. Homens, guardem isso no seu coração. O homem é chamado a ser o pastor do seu lar. O homem é chamado a ser o primeiro a se sacrificar, o primeiro a servir. Ele é chamado a discipular a sua família. Então, caminhando para a conclusão dessa mensagem, o Evangelho restaura os papéis dos nossos lares. Talvez nós não tenhamos vivido essa verdade com profundidade e seriedade até aqui. Talvez a opressão, a competição tenha tomado muitas vezes os discursos da nossa comunicação dentro das nossas casas. Mas, meus queridos, eu queria dizer para vocês, como inconstante e vacilante, como qualquer um de vocês, que a graça do Senhor é suficiente. Que a submissão mútua no temor do Senhor é o caminho para a restauração de nossos relacionamentos, para o fortalecimento da nossa família. O design de Deus para a família, ele é bom, ele é belo, ele é funcional, mesmo que o mundo desacredite disso, mesmo que o mundo ridicularize isso. Quando marido e mulher assumem seu papel segundo a palavra do Senhor, o lar se torna um farol de luz, de graça, de verdade, para a igreja e para o mundo lá fora. A mulher é chamada a servir, prioritariamente no contexto da família. Isso é bíblico. Cultivando piedade, hospitalidade e instrução. Qualquer palavra diferente disso, eu questiono a vocês a filtrá-la sobre as Escrituras. Herbert Bavinck, ele vai chamar isso de direção para dentro e influência para fora. Esse é o papel da mulher, dirigido para dentro, com sua influência para fora. O lar é o centro de formação espiritual e cultural de nossa família. A mulher é peça-chave nesse processo precioso, não como um apêndice do homem, mas como cooperadora, com a autoridade derivada de sua vocação, dada pelo mesmo Deus. No livro, O Fruto de Suas Mãos, outra recomendação que faço às mulheres e homens também da igreja, de Nancy Wilson, ele vai destacar que viver de acordo com os princípios bíblicos, ao viver de acordo com os princípios bíblicos, a mulher exerce uma influência poderosa e transformadora em sua família e, por extensão, também na sociedade. A masculinização da mulher, a feminilização do homem distorcem o propósito divino e abrem espaço para essa bestialização que o pensamento moderno criou, ou seja, para desumanização, onde instintos e desejos tomam lugar da verdade, tomam lugar da responsabilidade. Homens, o modelo supremo da liderança masculina é Cristo, é Jesus. Ele que liderou com o serviço e morreu por sua noiva. Isso exige santidade, autocontrole, maturidade, entrega sacrificial. Um homem cheio de si não consegue ser um bom líder aos olhos de Cristo Jesus. Meus irmãos, não é sobre dar a vida, entregar a vida e morrer por sua esposa, mas para viver por ela, viver por sua família.
Isso implica em lavar os pratos e varrer a casa também, como cooperadores. O homem precisa decidir conscientemente ser o pastor de sua casa. Isso inclui tomar a iniciativa espiritual, corrigir com amor, ensinar a palavra, manter o ambiente familiar sob o senhorio de Cristo Jesus. É tempo de resgatarmos isso que foi perdido. É tempo de recuperar esse design que Deus traçou com linhas tão belas para vivermos em família. É tempo de voltar à ordem que Deus estabeleceu, tempo de lembrar que a autoridade não é opressão, que submissão não é fraqueza. É amor que se expressa em serviço mútuo, com força e doçura, com liderança e sacrifício, com respeito e ternura. Eu queria considerar, finalmente, que o lar não é apenas um lugar onde nós descansamos, comemos ou dormimos, mas o lar muitas vezes é um lugar que nos estabiliza emocionalmente. Muitas vezes afligidos, angustiados por questões do trabalho, questões externas, nós podemos encontrar no lar um lugar onde nós recarregamos a nossa energia para mais um dia duro. Meus irmãos, é o primeiro campo do nosso discipulado. É o lugar em que Deus nos confiou a essa honra e responsabilidade. É onde a fé é mais real. É onde nós somos conhecidos de fato, não só pelo que falamos, mas pelo que fazemos. É onde o Evangelho é mais visível. É no lar onde os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito, em todas as suas características, floresce todos os dias. Mas isso não acontece quando homens e mulheres estão vivendo loucamente, como imposto por essa geração. Mas só pode ser vivido quando começarmos a, com fé e humildade, assumirmos o papel que Deus nos designou em sua santa palavra. Quando o homem se posiciona com amor, firmeza e liderança espiritual, quando a mulher vive com sabedoria, graça e influência piedosa. O mundo pode zombar disso. O mundo pode chamar de retrógrado, de antigo, de ultrapassado, de dizer que não é para nós, que o mundo mudou, que a vida mudou. Mas o que é ridicularizado pelo mundo, meus irmãos, é precioso diante do Senhor. A palavra do Senhor não muda. Ela permanece para sempre. Deus não errou ao criar o homem como homem, a mulher como mulher, com papéis distintos. Nós é que erramos quando queremos viver de uma maneira diferente daquela que Deus projetou para nós. Nós aqui vivemos consequências amargas quando deixamos de ser aquilo que Deus nos designou para ser. É tempo de reconstruirmos nossos lares, de deixar que Deus, pela oração, pela súplica, possa restaurar a nossa família. Se queremos ser uma geração firme e preciosa de pais e mães consistentes diante do Senhor, sólidos diante do Senhor. E tu começa voltando nossos olhos para a palavra, voltando nossos olhos para a Bíblia, reconhecendo que ela tem autoridade, reconhecendo que ela vale, reconhecendo que ela tem autoridade sobre o nosso casamento, sobre nossas instruções. Vamos levar para as Escrituras o que a Bíblia fala sobre isso, o que Deus trata sobre isso. Se queremos uma geração firme, precisamos voltar os nossos olhos para a palavra de Deus e não para os conceitos secularizados que muitas vezes já estão dominando o nosso coração, porque afagam nossos interesses próprios. Deus não abre mão da sua verdade. Temos que buscar nosso papel em nossa identidade, como Deus assim traçou, e que Deus nos conceda graça de voltar ao começo e florescer dentro do propósito do nosso eterno Criador. Mulheres, queria trazer algumas aplicações para que pudessem guardar em suas mentes, quem sabe, voltar para ela ao longo da semana e refletir sobre essas verdades. Examine se sua força está enraizada no Espírito do Senhor ou na sua autossuficiência. Examine se sua prioridade está apontada para a sua casa como uma missão de maior valor e impacto que você pode ter na terra, porque foi sua vocação dada por Deus. Cultive a beleza interior com mais zelo do que a exterior.
Passe mais tempo exercitando o coração com as Escrituras do que na academia. Busque discipular outras mulheres, seja um elo de sabedoria entre gerações. E ore muito, para que o seu testemunho seja mais eloquente do que as suas palavras. Principalmente em contextos de desafios conjugais com os quais você pode estar passando. Homens, avaliem se vocês têm liderado espiritualmente o seu lar, ou apenas sobrevivido a ele. Decida assumir a responsabilidade de pastorear a sua casa, não como tirano, mas como um servo fiel. Honre a sua esposa como herdeira da graça, com consideração, com sensibilidade. Tenha a sua vida de oração ligada ao cuidado do seu lar, pois Deus leva isso muito a sério e nós devemos levar também. Sejamos o primeiro a nos sacrificar, nosso conforto pessoal, nossos interesses próprios, nosso tempo para nós mesmos, para o bem-estar espiritual de nossas famílias. Assim, você pode trocar aquele futebol da TV por um momento com seus filhos diante da Bíblia. Assim, você pode trocar aquele trabalho que sempre leva para casa por um tempo de discipulado com sua esposa. Assim, você pode trocar aquilo que é externo, rudimentar deste mundo, por aquilo que é eterno em suas vidas e na vida da sua família. Meus irmãos, só assim nossos lares vão florescer, só assim nosso coração pode descansar, só assim o homem é homem, a mulher é mulher, e então nós vamos poder declarar com firmeza, com autoridade, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele possa aplicar aos nossos corações a sua verdade, que isso possa ser verdade na minha vida e na vida da igreja. Famílias fortes, certamente, fará dessa igreja mais forte. E uma igreja mais forte certamente será mais influente, mais aconchegante, mais acolhedora. Que Deus tenha, então, derramado sobre nós a graça de compreendermos a sua palavra e de querermos aplicar em nossas vidas, como servos, não de parte da vontade do Senhor, mas de toda ela. Que possamos observá-la dia e noite, pela graça do Senhor e na dependência de Cristo Jesus, em nome de Jesus. Gostaria que a igreja ficasse de pé. Nós vamos louvar o Senhor com o hino União com Deus.